queridaço Sal, é sempre um prazer. E Nina Hagen, como eu já disse. Nina Hagen, estar com você mais uma vez. A gente já fez alguns bate-papo, né? Já. Front, solo e tal, e Sim. sempre. Você é um cara sensacional, um cara que entende, que adora, que adora música, que entende de música, que vive também com a emoção desse universo, né, cara, que a gente tanto ama, assim. E isso, para mim, sempre que você faz um convite, cara, é assim, pode contar comigo, porque você sabe que eu gosto de fazer esses papos contigo, né? Então, foi difícil, esse papo de hoje vai ser difícil escolher, foi foda. Fico feliz demais em saber disso, pelas suas palavras, e ouvir o quão difícil foi essa sua escolha durante o dia de hoje. Eu dei muita risada. Você falou, pô, tá aí o 5, mas faltou esse. Não, mas faltou esse. E, pô, eu esqueci, cada disco que você falava, eu ia rir daqui. Eu falei, cara, é difícil pra caramba. Porque a gente ama música, né, Rodrigo? Porque, assim, eu ainda vi, ontem você mandou umas coisas para eu vi a live toda, até com o Avelar, né, que é meu querido amigo do João. Eu toquei com o João Penck de Miquinhos Amestrados e eu amo eles, né? E assim, eu vi como foi difícil também para o Avelar, coisas que ficaram de fora lá da lista, né, cara? E eu pensando assim, aí uma hora eu escrevi, Sal, eu não consigo. Não consigo arrumar é uma tarefa árdua. Para gente boa. que ama música, que escuta muita música, que coleciona e tudo. Aí a sugestão que eu dei para o Avelar, eu dei para você também. Eu falei, cara, tenta fazer um recorte, assim, os 5 baixistas, os 5 vocalistas, os 5 discos que eu escutava em casa na minha infância, porque se não for assim, a gente pira. A gente pira. Não dá. Aí realmente. Não, acho que 10 eu conseguiria fazer assim um lance, mas como é 5, eu me esmerei, sofri, chorei, emoções eu vivi, mas consegui selecionar algo que tem a ver com tudo que vai permeando, né, a minha história, né, claro. Sim, assim, sim. Eu fiquei pensando, né, cara, principalmente, acho que todo mundo pensa nisso, quais são aqueles discos emblemáticos, que podem ser até 100 discos, mas quais são aqueles que realmente te levaram a querer aprender um instrumento, por exemplo, a querer tocar, fazer umas coisas que você não fazia e descobre um lance que você fala, caramba, cara, quero aprender essas músicas, né? Então, comigo foi, porque eu também sou violonista, né? Comecei com violão, depois eu passei para o baixo. Então, assim, eu não sabia se escolher. Eu canto, faço back vocal, então eu não sabia se escolher bandas vocais, bandas que eu era fã do baixista, bandas que eu era fã de tudo. Claro, aí eu já penso, você já sabe qual é o meu universo, né? Então eu fiquei muita, porque a década de 50, 60 e 70, e aí pega um pouco de 80, que é o final de 70, que tem no Police e o U2, que são influências no Police, né? Que eu toco com Andy Summers, né? Então, imagina, eu canto Police por aí, pelo mundo afora, com o Andy Summers e o Baroni, né? Então eu pensei assim, bom, um disco do Police vai ter que estar, mas não achei que fosse o mais significativo para o que a gente vai conversar aqui. Entendi. Não escolheria, e eu não posso falar porque não pode, né? Não vamos dar spoiler, dar spoiler. No meio solto, sem você perceber, eu falo o nome. Isso. Não, eu dou essa brecha. O Sebastião está mandando uma boa noite aqui para mim, para você. Boa noite. Ele está falando se você gosta do especial do Roy Orbison, Black and White Night. Eu não conheço, Sebastião. A pergunta foi para nós dois. Eu também não conheço. Eu adoro o Roy Orbison, adoro ele no Traveling Wilburys também e tal. Pô, sensacional. Super, mas eu não conheço esse especial. Que bom saber. Vou atrás também para saber. Bom, então, galera que está chegando aí, já deixa o like, compartilha esse papo aqui, que é óbvio, vai ser incrível. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, porque cultura independente vive na nossa corrente. Bora aí prestigiar o trabalho sempre, apoia os independentes. Bom, o Rodrigo, eu fiz uma breve apresentação, mas o Rodrigo dispensa apresentações, né, bicho? É um puta músico, faz parte da história do pop rock brasileiro, do rock Brasil e tudo. O nome dele está gravado aí em vários trabalhos. Deixa de ser preguiçoso, pesquisa no Google se você não sabe. É verdade. Assiste as outras lives que eu fiz com o Rodrigo também, que o Rodrigo conta.
Isso, é. Não, a gente fez lives maravilhosas, mas sempre que a gente faz algum papo, acaba surgindo. Ficou muito claro aqui, eu estou tentando ajeitar para ver como Não, é que ficou fica. ótimo. A minha Tá. luz que eu não consegui ajeitar. Eu tô vermelho pra cacete, sempre Não, vai tá ficar. maneiro, tá, aí Mas tá vai maneiro. assim. É, vai assim. Maneiro. A tua tá ótima também. A tua tá Tá tipo ótima. Roxane aí, tá tipo, ó, já É, pode soltei crer. uma coisa que não vai rolar, mas assim, já tem, você tá aí, put A on the casa da red luz vermelha. line. A casa da luz vermelha. Ô Rodrigo, a gente tava falando aqui antes de entrar no ar, são 40 anos de estrada, então, né? 40 anos do primeiro fonograma que eu gravei, né? Não, são mais. Agora, assim, supondo que eu comecei a ter bandas em 82, né? Então, assim, mas eu conto 40 anos agora, esse ano, celebrativo para mim por vários motivos. 20 anos de abstinência de álcool e drogas, vou fazer 10 anos com o Andy Summers tocando junto e tal. 40 anos de rock, né? 40 anos assim do primeiro fonograma que eu gravei. Primeiro fonograma como baixista, e não sei se no disco eu gravei back vocal também, mas foi com o João Penck e os Miquinhos Amestrados, aquele disco Ok My Gay, que é um super disco e tal, quando eu Maravilhoso. excursionei com eles e tal. Eu gravei esse disco um pouquinho antes de eu gravar o compacto do Front, que é Tá. essa banda que eu viajo pelo mundo agora para nos reunimos pouco tempo atrás e fizemos vários álbuns estamos fazendo estúdios icônicos pelo mundo, vai ser uma série para TV e tal. Então, assim, Front a gente resgatou, mas o primeiro fonograma como cantor, compositor, porque a música também era minha e tal, as duas músicas eram composições de todos, foi o Front, um compacto chamado Dengosa, que entrou na trilha sonora do filme Rock Estrela, a música Dengosa, e a música Olhos de Gata, que era o lado B, entrou no disco, no LP da Rádio Transamérica, porque ela estava começando a tocar bem na rádio e tal, até a hora que a gente, quer dizer, eu tocava com os Miquinhos também, né? A gente tinha gravado LP, excursionando, lançamos o compacto do Front, produzido pelo Léo Jaime e tudo, e que também virou coautor das canções com a gente do álbum. E eu, Ricardinho Palmeira, Cadu Menezes, Nani Dias e tal, e foi um quarteto que era poderoso, e no final das contas a gente foi tocar com o Léo, né? Então eu fiquei tocando com os Miquinhos, daqui a pouco a gente estava todo mundo tocando com o Léo Jaime. Então esse compacto, ele é o primeiro compacto que eu tô na cena musical do Rock Brasil como cantor, que depois eu meio que deixei de lado, porque eu fui tocar com o Lobão, com o Barão, com o Léo Jaime, o Barão, 25 anos, né, com o Barão, mas ali o Frejá estava cantando, foi numa 91 para 92, e eu fazia arranjos de vocais, eu, Frejá e tudo e tal, super, nossas vozes combinam muito bem. Mas eu, com os Britos e tal, quando eu cantava ali, fazendo as coisas, mas assim, só que a minha carreira solo começou em 2007, paralelo ao Barão, com aquelas paradas do Barão, que aí, hoje em dia, eu vivo desde 2010 ou 2007 com a minha carreira solo, portanto, tive que sair do Barão em 2017, porque Sim. a quantidade de shows meus eram muito grandes para uma volta que tinha que batalhar tanto. Batalhei 9 meses ali, botei o avião no ar junto, grana, cenário, tudo isso, assim, expectativas e tal. Mas chegou uma hora que começou a bater a agenda e eu tive que sair. Então, essa história toda que começa com esses dois discos, Ok My Gay, dos Miquinhos, e o Front, o compacto, quando a gente iria gravar um LP, já gravadores querendo a gente, tudo, foi o primeiro, eu comemoro 40 anos desse disco, então dessa minha entrada no estúdio, não em shows que eu já vinha fazendo e tal, vinha fazendo com os Miquinhos e com o Front também, porque a gente vinha desde 84 fazendo shows com o Front, programas de televisão. Antes eu não era o cantor, tinha um cantor, então eu tenho programas da Xuxa, Carequinha, Alberto Brizola, TV Manchete, tanto com um cantor que estava antes, que era o Beto, quanto comigo cantando também, cantando e tocando baixo, né? Então Sim. eu considero 40 anos, como você falou, 40 anos de rock and roll, 40 anos do que eu decidi fazer e ganhar dinheiro com essa profissão, né? Perfeito. E como foi para você, Rodrigo, revisitar esses 5 discos de hoje, agora com a bagagem de tudo que você já viveu na música? Não foi difícil, só foi difícil porque a quantidade de discos era maior, né? Como todo mundo vai passar por isso. Mas foi fácil pelo caráter emocional, foi fácil, eu confesso, assim. Só que
na época que você está começando a tocar, ou não começou a tocar ainda, mas já está escutando coisas. Pô, fui no show nos Mutantes com 12 anos de idade, por exemplo, poderia escolher, mas assim, o que permeou a minha escolha desses 5 álbuns, e na verdade eu fiz uma pegadinha, né? Porque um deles vai ser um encaixe de 2, né? Mas assim, Sim, de uma certa maneira, eles se completam, foram lançados conceitualmente, até sim. hoje, muito bem vendidos. Inclusive, eu mandei vir para mim agora uma nova edição. Eu estou comprando vários LPs. Eu vou mostrar um. Eu posso mostrar um que não está nessa lista, mas que chegou Pode, hoje. claro. Pode, Ele pode. chegou, depois eu A, mostro um outro que chegou. a Não, esse aqui. remasterização desse que você está falando, que a gente vai mostrar, ficou sensacional. Ficou, ficou. Esse aqui, cara, não sei se dá para ver que eu não tirei o plástico bolha ainda. Dá para ver. É The Second Album. Esse é um disco que eu ouvia pra caramba. Cara, tinha músicas de rock and roll lá. Mas não vou falar porque não é esse disco que eu escolhi. Mas esse é o disco da minha infância também. Mas é um Então, cara, descaso. eu comecei. Você quer que eu já entre nos álbuns? Eu vou dizer o Não, porquê. eu vou chamar um por um. Eu estou fazendo só um aquecimento aqui para a galera entrar na sala e Escolhi. você Tá, contar tá um pouco chegando gente. da sua história também. Mas assim, ó, é aquilo que a gente fala, né, cara? Música da vida, né? Aquela música que nos marca, é quase que tatuagem, né? Aqueles Sim, discos que a gente volta sempre, que está na nossa cabeça, mesmo sem tocar, né? Então claro. é isso. Eu queria saber como o que mais pesou para você na escolha desses 5. A tua infância, a sonoridade, as lembranças de onde você estava quando ouviu, ou que eles te despertaram artisticamente. Eu acho que foi de tudo isso um pouco. Eu tive que deixar de fora o rock dos anos 50, que eu colocaria, talvez, né? Bill Haley, Chubby Checker, essas coisas e tal, porque eu vou condensar nos 2 primeiros que eu vou falar, quando eu começar a falar, eles tiveram influência dessa galera, inclusive nos primeiros discos deles, eles têm Uhum, músicas dessa galera toda que eu falaria dos anos 50. Como eu nasci em 64, eu escutava muito os anos 50, escutava tudo aquilo pra caramba, porque tinha lá em casa. Meu pai tinha uma vasta discoteca, a gente tinha na Modern Sound direto, ele comprar discos. Isso quando eu cresci um pouco mais, que eu já estava fanático por músicas de rock and roll. A Modern Sound tinha sessão de jazz e blues embaixo, assim, e tal, importados ali, e no andar de cima tinha rock, tinha jazz, tinha blues, tinha tudo, mas tinha rock and roll também. Então, assim, eu poderia começar com discos, por exemplo, que o meu pai escutava, que a minha mãe escutava. Eles não eram músicos, eles escutavam. O meu pai dava sim, aula de jazz. Meu pai é engenheiro civil da indústria naval, diretor do estaleiro naval EMAC, que era um dos 5 maiores estaleiros do Brasil. Então, assim, ele adorava, por hobby, dar aula de jazz e blues para a galera lá em casa, às quartas-feiras. Eu tenho as fitas cassetes guardadas. Ele faleceu em 2002. E aí eu tenho aqui guardadas as fitas cassetes que ele botava um quadro assim na sala, então era um programa de quarta-feira que ele curtia fazer. Olha que a vida dele era atribulada pra caramba, mas ele era uma paixão dele. Então, assim, essa paixão eu peguei. Então, eu poderia citar coisas que eu escutava lá em casa quando eu era pequeno, tipo, né, coisas, discos eu escutei muito disco de novela, eu escutei discos que meus pais escutavam, seja, sei lá, banda, Chico Buarque, essa coisa toda, assim, toda essa história dos anos 50 também, porque meu pai misturou um pouco jazz, boogie-woogie, né? Então ele ficou colecionador de jazz e blues e tal, mas também ele chegou à parte boogie-woogie. Eu já faço a festa rock hoje em dia, a minha parte ela pega quase como se pegasse. A interseção são os Beatles, né? Mas sim, quase como se pegasse do boogie-woogie para frente, sacou? Apesar do meu pai ter perfeito. escutado Cat Stevens e toda essa área aí também.